Agora um pouquinho. Respira fundo. Inspira pelo nariz, solta pela boca. Vai soltando a tensão do corpo, aonde dói, aonde está tensionado. Percebe os pés, tornozelos, subindo até o joelho, coxa, pelve, o abdômen, o peito, descendo pelos braços até a ponta dos dedos. Relaxa a garganta, o maxilar, os músculos da face, o couro cabeludo, a nuca, descendo pelas costas, cada vértebra, até o cóccix. A parte posterior das pernas e os pés novamente. Levem atenção para o coração. Tentem ouvir a batida do coração. Se não consegue ouvir, pelo menos coloca a tua atenção nesse lugar. Percebe agora do ponto entre as sobrancelhas até o topo da cabeça. A gente possa questionar, traduzir e arquivar aquilo que a gente receber aqui através da leitura. E agora prestem atenção na garganta de vocês, no pescoço, como se tivesse um V. É o ponto de encontro do coração com com a nossa mente. Devagarinho vai mexendo as mãos, espreguiçando. Bom dia, Pedro. Bom dia. Bom dia, queridos. Estamos tudo meio pesteado aqui. Eu joguei uma bola ontem, que eu não consigo levantar da cama. São os guerreiros. Juro. Então vamos lá, a gente vai ler o capítulo 8, que fala sobre segunda lei hermética, os planos de correspondência. O que está acima é como o que está embaixo, e o que está embaixo é como o que está em cima. Ou podemos falar também o que está dentro é como o que está fora, e o que está fora é como o que está dentro também. É que nossa realidade externa é um reflexo do nosso mundo interno. O segundo grande princípio hermético explica a verdade que há uma harmonia, uma correlação e correspondência entre os diferentes planos de manifestação, vida e existência. Esta afirmação é uma verdade porque tudo que está incluído no universo emana da mesma fonte.
e as mesmas leis, princípios e característicos se aplicam a cada unidade, ou combinação de unidades de atividade, assim como cada uma manifesta seus fenômenos no seu próprio plano. Para um fim de conveniência do pensamento e de estudo, a filosofia hermética considera que o universo pode ser dividido em três grandes classes de fenômenos, conhecidas como os três grandes planos denominados. O primeiro plano é o grande plano físico, o segundo, o grande plano mental, e o terceiro, o grande plano espiritual. Estas divisões são mais ou menos artificiais e arbitrárias, porque a verdade é que todas as três divisões não são senão graus ascendentes da grande escada da vida. O ponto mais baixo da qual é a matéria não diferenciada, e o ponto mais elevado, o espírito. E, aliás, os diversos planos penetram uns nos outros. Assim, esta não sólida e exata divisão pode ser colocada entre os mais elevados fenômenos do plano físico e o mais inferior do plano mental, ou entre os mais elevados do mental e os mais baixos do físico. A vida em si ela funciona igual os nossos órgãos físicos, né? O coração, o fígado, o rim, tudo funciona numa união, né? Como se tudo fosse uma engrenagem de uma mesma vivência, digamos assim, né? É igual os chakras também, né? Todos os chakras funcionam ali se harmonizando, né? Se conversando entre si, né? Para a gente falar, a gente precisa sentir, a gente precisa pensar, precisa ver o grau de, de verdade que a gente acredita naquele contexto que a gente está comunicando, né? Então, desde o plano físico até os planos mais elevados, a consciência ela conversa fazendo essa escada, né, de elevação. Enfim, os três grandes planos podem ser considerados como os três grandes grupos de graus de manifestação vital. Apesar do fim deste pequeno livro não nos permitir entrarmos em extensa discussão ou explicação do objeto desses diferentes planos, contudo, pensamos ser bom dar aqui uma descrição geral dos mesmos. A princípio, devemos considerar bem a pergunta tantas vezes feitas pelo neófito, que deseja ser informado a respeito do significado da palavra plano, termo que tem sido muito usado e pouco explicado em muitas obras de ocultismo. A pergunta é geralmente expressa assim: é um plano um lugar tendo dimensões ou é simplesmente uma condição ou estado? Respondemos: não, não é um lugar, nem uma dimensão ordinária do espaço. É ainda mais que um estado ou uma condição. E apesar disso, o estado ou a condição é um grau de dimensão em escala sujeita a medida. Um tanto paradoxal, não é verdade? Porém, examinemos a matéria. Uma dimensão, entre aspas, vós o sabeis, é uma medição em linha reta em relação à medida. As dimensões ordinárias do espaço são comprimento, largura e altura, ou talvez comprimento, largura, altura, espessura ou circunferência. Há uma outra dimensão das coisas criadas, ou medida em linha reta, conhecida pelos ocultistas como também por cientistas. Apesar desses últimos não a chamarem com o termo dimensão, e esta nova dimensão, que futuramente será a mais investigada como quarta dimensão, é a marca usada na determinação dos graus ou planos.
Esta quarta dimensão pode ser chamada a dimensão da vibração. Este é um fato bem conhecido para a moderna ciência, como para os hermetistas. Estabeleceram a verdade no seu terceiro princípio hermético, que tudo se move, tudo vibra, nada está parado. Desde as manifestações mais elevadas até as mais baixas, todas as coisas vibram. Não somente elas vibram em diferentes coeficientes de movimento, mas também em diversas direções e de diferentes maneiras. Os graus de coeficiente das vibrações constituem os graus de medição na escala de vibrações, ou, em outras palavras, os graus da quarta dimensões. E estes graus formam o que os ocultistas chamam planos. O mais elevado grau de vibração constitui o plano mais elevado, e a mais elevada manifestação de vida que ocupa este plano. Assim, apesar de um plano não ser um lugar, nem ainda um estado ou uma condição, ele possui as qualidades de ambos. Desejaríamos dizer mais sobre o assunto da escala das vibrações nas nossas próximas lições, em que consideraremos o princípio hermético de vibração. Deveis lembrar-vos agora que os três grandes planos não são as divisões atuais dos fenômenos do universo, mas simplesmente termos arbitrários empregados pelos hermetistas para facilitar o pensamento e o estudo de vários graus e formas da atividade e da vida universal. O átomo de matéria, a unidade de força, a mente do homem e a existência do arcanjo são graus de uma escala, e fundamentalmente a mesma coisa, a diferença sendo simplesmente uma questão de grau e coeficiente de vibração. Todas são criações do todo, e só têm uma existência na infinita mente do todo. Isso me lembrou os mestres ascensionados, como se a gente visse muitas vezes eles como seres muito mais elevados, né? Mas aqui dá para a gente fazer uma relação de que são pessoas, né? São seres que conseguem alcançar uma vibração mais sutil do que a gente consegue alcançar em matéria, né? Em vida, em composição, de entendimento de como que funciona o universo, né? Então, quando a gente compreende que a realidade que a gente tem é um reflexo daquilo que a gente consegue vibrar para o mundo, a gente consegue entender que não é que é simples mudar a nossa realidade, mas que ela é possível. Basta a gente ter conhecimento do que fez a gente criar aquela realidade, né? Tomar consciência disso e a partir dali tomar novas decisões, né? Tentar vibrar com novos sentimentos em relação àquela situação, em relação àquelas pessoas. E muitas vezes a gente acredita que são as pessoas que fazem com que a nossa realidade não seja uma realidade abundante, próspera e tudo mais. Mas, na verdade, é a forma como a gente lida com essas pessoas, né? A gente muitas vezes lida com uma pessoa que nos diminui e a gente não dá um limite. É a forma como a gente não dá esse limite que dita toda a nossa vivência na vida, né? Em quais outros aspectos a gente não consegue dar um limite, né? Se a gente não consegue cultivar amor com uma pessoa, né? Como é que a gente vai cultivar em outras áreas da vida, né? Se a gente está ali perdendo a oportunidade de levar a nossa consciência, de lidar melhor com aquela situação, né? Então, muitas vezes eu vejo que a gente não tem uma compreensão sobre o que são os mestres ascensionados por uma falta de fazer essa ligação um pouco mais simples, né? Que são pessoas que entenderam como que a vida funciona e que conseguem buscar melhorar, né? Acho que esse é o ponto, né? Buscar enxergar suas trevas, enxergar sua sombra, né? Ter força para não projetar as frustrações, as inseguranças, os medos. Porque a luz, ela serve para isso, né? Serve para que a gente veja as nossas trevas e consiga ter força para romper um padrão, né? Romper alguma coisa que nós estamos identificado, né? Que o nosso ego está se identificando e está fazendo com que a gente entenda que a vida
ela é daquela forma. Só quis ressaltar isso. Beleza? Os hermetistas subdividem cada um desses 3 grandes planos em 7 planos menores, e cada um destes também subdivididos em 7 subplanos, todas as divisões sendo mais ou menos arbitrárias, penetrando umas nas outras e adotadas somente para a conveniência do estudo científico e para a ideia. O grande plano físico, com seus 7 planos menores, é a divisão dos fenômenos do universo, que inclui todos os que são relativos às coisas, forças e manifestações físicas ou mentais. Inclui todas as formas do que chamamos matéria e todas as formas do que chamamos energia ou força. Deveis saber, porém, que a filosofia hermética não reconhece a matéria como uma coisa em si, ou como tendo uma existência separada constante na mente do todo. Os ensinamentos são que a matéria é antes uma forma da energia. Ela é energia num coeficiente inferior de vibrações de certa espécie. E de acordo com isso, os hermetistas classificam a matéria como a extremidade inferior da energia e dão-lhe 3 dos 7 planos menores do grande plano físico. Esses 7 menores planos físicos são os seguintes: 1. O plano da matéria A. 2. O plano da matéria B. 3. O plano da matéria C. 4. O plano da substância etérea. 5. O plano da energia A. 6. O plano da energia B. E 7. O plano da energia C. O plano da matéria A compreende as formas da matéria em suas formas de sólidos, líquidos e gasosos, como geralmente reconhece os livros de física. O plano da matéria B compreende certas formas mais elevadas e mais sutis da matéria, cuja existência a ciência moderna está reconhecendo agora. Os fenômenos da matéria radiante nas suas fases de rádio, etc., que contém a subdivisão inferior deste plano menor. O plano da matéria C compreende as formas da matéria mais sutil e tênue, cuja existência não é suspeitada pelos cientistas ordinários. O plano da substância etérea compreende o que a ciência chama o éter, uma substância de extrema tenuidade e elasticidade que penetra todo o espaço do universo e age como mediador para a transmissão de ondas de energia, como a luz, o calor, a eletricidade e etc. Esta substância etérea forma um elo de relação entre a matéria, assim chamada, e a energia, e participa da natureza de ambas. Os preceitos herméticos, contudo, ensinam que este plano tem 7 subdivisões, como tem todos os planos menores, e que, com efeito, existem 7 éteres em vez de um só. Imediatamente acima do plano da substância etérea está o plano da energia A, que compreende as formas ordinárias da energia conhecida pela ciência, sendo respectivamente esses 7 subplanos: o calor, a luz, o magnetismo, a eletricidade e a atração, incluindo a gravidade, a coerção, a afinidade química e etc. Esse aqui é bem Kundalini, né? Que fala sobre magnetismo, fala sobre eletricidade, atração e várias outras formas de energia indicada pelas experiências científicas, mas ainda não classificadas. O plano da energia B compreende 7 subplanos de formas elevadas
da energia ainda não descoberta pela ciência, mas que tem sido apelidada às forças mais sutis da natureza e que são consideradas em ação nas manifestações de certas formas de fenômenos mentais, pelas quais tais fenômenos são possíveis. O plano da energia C compreende 7 subplanos de energia tão elevadamente organizados, eles contêm muitas características da vida, mas que não é conhecido pela mente dos homens no plano ordinário de desenvolvimento, sendo útil só ao uso dos entes do plano espiritual. Tal energia nem é sonhada pelo homem ordinário e pode ser considerada quase como a força divina. Os entes que a empregam são como deuses, comparados com os mais elevados tipos humanos conhecidos por nós. O grande plano mental compreende as formas de pensamentos viventes, conhecidas por nós na vida ordinária, bem como certas outras formas só bem conhecidas dos ocultistas. A classificação dos 7 menores planos mentais é mais ou menos satisfatória e arbitrária, se não for acompanhada por esmeradas explicações que estão fora do fim desta obra particular. Contudo, vamos mencioná-los. Eles são os seguintes. O plano mental, o plano da mente mineral, o 1. O 2 é o plano da mente elemental, A. 3, o plano da mente vegetal. 4, o plano da mente elemental, B. 5, o plano da mente animal. 6, o plano da mente elemental. E 7, o plano da mente ruminal. O plano da mente mineral compreende os estados ou as condições das unidades, entidades ou grupos e combinações das mesmas, que animam as formas conhecidas por nós como minerais, químicas e etc. Estas entidades não podem ser confundidas com as moléculas, os átomos ou os corpúsculos. São simplesmente os corpos ou as formas materiais dessas entidades. Assim como o corpo de um homem é a forma material e não ele mesmo, assim como o corpo de um homem que é sua forma material e não ele mesmo. Bem interessante. Estas entidades podem ser chamadas espíritos em certo sentido, e seres viventes de um grau inferior de desenvolvimento, vida e mente, exatamente um pouco maior que as unidades da energia vivente, que compreendem as mais elevadas subdivisões do mais elevado plano físico. A mente média não quer geralmente atribuir a possessão da mente, o espírito ou vida ao reino mineral, mas todos os ocultistas reconhecem a existência dela, e a ciência moderna move-se rapidamente para o ponto de vista do hermetismo a respeito desse assunto. As moléculas, os átomos e os corpúsculos têm seus amores e ódios, suas semelhanças e dessemelhanças, atrações e repulsões, afinidades e desafinidades, etc. E muitas das mais intrépidas mentes da ciência moderna expressaram a opinião que o desejo e a vontade, as emoções e sentimentos dos átomos simplesmente diferem em grau do que os homens têm. Não temos espaço para argumentar sobre este assunto. Todos os ocultistas conhecem isto, e outros se referiram a diversas obras científicas mais recentes para corroboração exterior. Estas são as 7 subdivisões usuais deste plano. Acho que aí fala da questão da... Aqui dentro do meio holístico, assim, e esotérico, é a questão das pedras, né? Dos cristais, dessa... De ter vida?
De terem sua própria vida, sua própria energia. Consciência, né? Tipo, que ele fala, né, para não resumir a matéria dele, né? Então, a gente não resume o homem ao corpo. Assim, não dá para resumir, tipo, sei lá, uma selenita só ser, tipo, uma pedra, né? Uma pedra comum, né? Uma rocha, não, ela tem uma função. Faz muito sentido. Eu gosto de falar do Theta, porque o Theta foi a ferramenta que me iniciou, né, nesse processo todo. E por mais que tenham algumas questões ali, né, que vieram à tona depois de um período ali em relação à Viana e tudo mais, é algo que faz muito sentido para mim e que, falando aqui sobre os planos, né, tem no primeiro curso ali, eles dão uma pincelada sobre os 7 planos da existência. Tem até um livro que fala só sobre os 7 planos da existência. E aí, o primeiro plano, ele é constituído justamente por minerais, né? Então, inclui os cristais, as rochas, o solo, a terra, né? A base da matéria. Aí, o segundo plano, isso na visão, né, do Theta Healing, é o plano orgânico, né? Que é composto ali pelas plantas, pelas árvores e pela a matéria orgânica, né? E também as fadas, né? Que é o plano elemental ali, que são ligadas a esse plano da natureza, né? O plano orgânico. Aí, no terceiro plano, somos nós, os humanos, né? Então, é o plano da experiência humana ali, focada nas emoções, nos animais, nos corpos físicos. Aí, o quarto plano é o plano dos espíritos, que é o plano astral, né? Onde tem os espíritos ancestrais, as energias ali sutis. E, enfim, cada um dos planos vai. Quinto plano são os seres de luz, que é os dos anjos, os mestres ascensionados, os guias espirituais, é uma energia de dualidade superior. Aí o sexto plano são os planos das leis. Inclusive, eu sonhei com esse plano muito louco, mas enfim, as leis que regem ali o universo, né? Então, a lei da gravidade, enfim. E o sétimo plano é o plano do todo, né? Do Criador, aquilo, de tudo que é, entendeu? Então, eu acho interessante que muitas das coisas que traz aqui o livro estão muito conectadas também a essa filosofia do Theta Healing, né? Que, sei lá, faz sentido para mim e de alguma forma se conecta ali, sabe? Sim, total. Não é interessante que cada plano contém mais sub-7 divisões, né? Isso que é o mais interessante. Sim. Então fala como se para cada dimensão, né, para cada escala de consciência, ainda dentro daquela realidade, tem 7 subdivisões da existência para criar a vida que surge a partir Sim. dessa composição. Né? Legal, algumas coisas se conversam. E várias pessoas trazem esse conhecimento, né, Sim. Por isso é que o homem é na sétima, né? A sétima plano mental é o homem, só. É como se o mineral, do mineral nasce o elemental, depois o vegetal, volta pro elemental, porque também a gente percebe isso, né? O elemental faz sentido estar aqui no B e antes do homem, porque é a tomada de consciência dos elementos, né? Terra, fogo, água e ar, né? E o homem demorou muito tempo para conseguir fazer o fogo, né? Mudou muito a escala de vida do homem depois que o fogo foi conseguido ser concebido, assim, né? De uma forma como fazer o fogo, né? Não de formas acidentais. Acho que foi de uma forma acidental. Mas, enfim, é bem interessante ver. E condiz também com um livro que tu vai ver sobre a história da humanidade, digamos assim. Tá, o plano da mente elemental, o A. Compreende o estado ou a condição e grau de desenvolvimento mental e vital de uma classe de entidades desconhecidas ao homem médio, mas reconhecida pelos ocultistas. Eles são invisíveis aos sentidos ordinários do homem, mas não obstante, existem e têm a parte do drama do universo. O seu grau de inteligência está entre os das entidades minerais e químicas, de um lado, e das entidades no reino vegetal do outro. Também neste plano há 7 subdivisões. O plano da mente vegetal.
Em suas 7 subdivisões, compreende os estados ou as condições das entidades contidas no reino do mundo vegetal. Os fenômenos vitais e mentais que as pessoas de inteligência média justamente bem compreendem. Têm sido publicados na última década muitas obras novas e interessantes sobre a mente e a vida nas plantas. As plantas têm vida, mente e espírito, também como os animais, o homem e o super-homem. Ó, Clark Kent. O plano da mente elemental, B. Nas suas 7 subdivisões, compreende os estados e as condições de uma forma mais elevada das entidades elementais ou invisíveis, tendo a sua parte na obra geral do universo, cuja mente e vida formam uma parte da escada entre o plano da mente vegetal e o plano da mente animal, as entidades participando da natureza de ambos. O plano da mente animal. Nas suas 7 subdivisões, compreende os estados e as condições de entidades, entes ou espíritos que animam as formas animais da vida, familiares a nós todos. Não é necessário entrar em detalhe a respeito deste reino ou plano de vida, porque o mundo animal nos é tão familiar como o nosso próprio. O plano da mente elemental C. Nas suas 7 subdivisões, compreende as entidades ou entes invisíveis, como são todas as formas elementais que participam da natureza da vida animal e da humana, em certo grau e certas combinações. As formas mais elevadas são meio-humanas em inteligência. O plano da mente humana. Nas suas 7 subdivisões, compreende as manifestações da vida e da mentalidade, que são comuns ao homem. Nos seus vários graus e divisões, nesta relação, sabemos que o homem médio atual ocupa a 4ª subdivisão do plano da mente humana, e somente o mais inteligente cruzou as fronteiras da 5ª subdivisão. A raça gastou milhões de anos para alcançar essa posição, e serão necessários muitos mais anos para que ela passe a 6ª e a 7ª subdivisão e vá além delas. Mas lembrai-vos que existiram raças antes de nós que passaram por estes degraus e nos planos mais elevados. A nossa própria raça é a 5ª, com restos da 4ª, que pôs os pés no caminho. Contudo, há alguns espíritos avançados da nossa própria raça que ultrapassaram as massas e que passaram a 6ª e a 7ª subdivisões, e muitos poucos entes estão acima deles. O homem da 6ª subdivisão será o super-homem, e o da 7ª, o homem de cima. Eu acho que aqui eles falam dos lemurianos, né? Lemúria e Atlantes são seres que viveram, acho que o mais alto grau de... e até no Egito, né? Nessa época de Hermes também, viveram o mais alto grau espiritual, né? Um documentário bem legal para ver, que é no YouTube, que fala sobre as torres... As torres gêmeas. Fala sobre as pirâmides do Egito. Lembra uma vez que eu tava vendo? Lembro. Bem antigão. É bem antigão. O bagulho não é nem HD, mas o bagulho é bem antigo. E eles explicam o que de fato era cada pirâmide do Egito, o que cada sala representava para a pessoa entrar. É como se ela precisasse realmente ter uma vibração bem alta, porque senão ela nem passava na porta. E não porque ninguém deixava, é porque ela realmente não conseguia entrar. Porque o bagulho tinha uma proteção, magia, assim, ó, a galera era bem sinistra, né? E aí é bem legal de ver que o ser humano consegue alcançar, né, um nível de consciência muito além desse que a gente consegue ver, né? Mas tudo precisa dessa reforma interna. E aqui está falando, contudo, há algumas almas avançadas da nossa própria raça que ultrapassaram as massas e passaram para a 6ª e a 7ª subdivisões,
e um pequeno número de outras que foi ainda mais além. O homem da sexta subdivisão será o super-homem, e o da sétima, o sobre-humano. Aí, Sobre-humano. considerando o conhecimento que eu tenho da sete, né, do Theta, o sexto plano seria o plano das leis que regem o universo. Então, Aham. quando você ganha consciência sobre as leis do universo, você entra nesse lugar da sexta subdivisão, que aí você se torna ali um super-homem, porque você entende Sim, como funciona, né, a regência do universo. Então, a lei da gravidade, a lei da atração, a lei do tempo, enfim. sim, todas as leis que E, regem, né? e aí, quando você entra na sétima, que seria a do todo ali, né, do tudo que é, aí você entra nesse lugar sobre-humano, porque você está atuando junto com o todo, né, em Sim, união ali. Então, que no caso do sétimo plano, seria ali a energia da criação pura, né, então do sim, amor incondicional, da conexão direta com o criador de tudo que é, né, sim, então, pelo menos para que a gente consiga, eu não atuo, né, com a técnica no sentido de fazer, enfim, não atuo mais com a técnica, mas o sétimo plano era o lugar onde a gente acessava o Criador para conseguir fazer as, entre aspas, curas ali relacionadas ao Theta Healing, né? Então, acho que por isso que vem nesse lugar de sobre-humano, né? Porque é uma uhum, conexão ali com o Criador para que você consiga materializar, né, uma cura, ou enfim, algo que sim, você sim, tem muito interessante. é interessante, né? E eu gosto desse sobre-humano e paranormal, porque eu gosto de dizer que o ser humano ele vai para o normal, né? Não como paranormal de uma forma que não é normal para cada um, sabe? É como se a Hum, gente precisasse caminhar nessa evolução Rota Fênix? natural. Eu não entendi o que tu falou. Não, a Lavínia, desculpa. Ah, Eu achei que estava fechado, que a ó, Lavínia chegou aqui. querido. E aí é como se a gente precisasse realmente buscar esse caminho, né? De se tornar cada vez mais um ser humano, né? Porque eu acho que isso é o objetivo da gente aqui, sabe? Evoluir, melhorar e tudo mais, para criar essas realidades mais justas, né? Que a gente vê no mundo tanta injustiça, tanto desamor, tanta coisa trevosa, né? Que foge, né? Que eu vejo a hipocrisia, a incoerência das pessoas acharem que o ser humano já chegou no seu ápice de evolução, sabe? Então, é que nem a Lu fala, né? Esses livros herméticos, se tu vai estudar Jesus, Buda, Zoroastro, são tudo cursos de ética, né? Que nem tu falou, né? Da gente aprender as leis, né? Porque só quando a gente aprende as leis que a gente vai conseguir aprender a viver de fato no planeta Terra e nas outras dimensões, né? Porque é infantil da nossa parte a gente achar que num plano mais elevado desse plano aqui existam as mesmas coisas, né? Por exemplo, eu não acredito que lá as pessoas tendem a passar a perna uma na outra, sabe? Por quê? Porque as pessoas já estão vibrando numa ética mais elevada, né? Numa fraternidade, numa cooperação, numa colaboração. Então, para mim, esses livros, todos esses estudos, né? Não é à toa que Moisés trouxe os 10 mandamentos, Jesus veio exercer os 10 mandamentos, né, de amar o próximo, né, ele veio trazer a ação de que Moisés tinha canalizado, né, as leis espirituais, né. Então, nada mais é o planeta Terra, né, na minha opinião, esse curso de ética, né, para a gente aprender a ter ética, né, ter uma coerência, que a Lu fala bastante sobre isso, né, que paranormalidade não é nada além de que uma pessoa que vive com coerência. Então, se a gente tem coerência, a gente tem força para ter mais responsabilidade, e tendo mais responsabilidade, a gente consegue trabalhar melhor para esse plano maior, né? Eu também acredito que a gente está aqui a servir a um plano maior, a aceitar missões, a aceitar responsabilidades, mas a gente precisa caminhar, né, alinhado com essas leis de cima, né? Precisa canalizar essas leis de cima aqui embaixo para que a gente caminhe
trilhe esse caminho de uma forma mais coerente, assim, sabe? Pelo menos eu penso Sim. dessa forma. E elevando a vibração, né? Porque o quarto plano, ele é o plano dos espíritos, né? Então, onde ficam ali os espíritos ancestrais e tal, as energias sutis, mas muito dessa energia espiritual também pode ficar presa no terceiro plano, que é uma vibração mais baixa, né? Que é a vibração aqui dos humanos, né? Da matéria. E tem muitos espíritos que ficam presos aqui justamente porque não vibram mais alto para ir para o quarto plano ou até mesmo para o quinto plano, que aí lá no quinto plano são só os seres mais elevados ali, né? Os anjos, arcanjos, né? Jesus também, a energia de Jesus está no quinto plano, então são os mestres ascensionados, né? Pessoas que alcançaram ali um grau de consciência maior, e assim vai subindo cada vez mais, né? Então, é bem isso mesmo. Isso me faz, que a Duda fala, me faz lembrar também das dificuldades que os espíritos, né, os perispíritos, as pessoas ali que desencarnaram, encontram de permanecer no plano espiritual, né? Então, tem os casos que daí a pessoa, sei lá, tem algum vício, tem um sentimento muito denso, assim, e daí ela acaba se tornando um espírito obsessor, preso nessa matéria, mas tem pessoas que simplesmente não conseguem permanecer no plano espiritual porque ainda precisa dos aprendizados na matéria, né? Então, daí a pessoa tem que ficar reencarnando, voltando, reencarnando. E o processo é realmente tu conseguir se sutilizar para conseguir viver nessa quarta dimensão, né? Viver uma vida nessa vibração mais alta, né? E não e a gente às vezes tem aquela ilusão, então eu vou, ai, que lindo. Então eu vou falecer e aí automaticamente eu vou pro plano espiritual e fico lá e deu, passou, não tem mais. Não importa se a condição que eu vivi aqui interfere ou não interfere, na verdade interfere, né? Por isso que a gente precisa aprender essas coisas aqui, buscar esse conhecimento, buscar elevar a vibração, saber respirar, se nutrir de coisas que não sejam só matéria, né? Para conseguir ir para essas dimensões mais elevadas, né? Sim. É igual um bebezinho, né? A gente precisa aprender a viver nesse plano que é novo, né? E essa E eu acho que leva um tempo também, né? Esse processo, assim, um tempo que eu digo de várias encarnações mesmo, assim, né? Tipo, adquirindo virtudes ali até falar, nossa, agora você acabou. Agora tu já vai conseguir se sustentar nesse plano. Na nossa consideração dos 7 planos mentais menores, nós nos referimos aos 3 planos elementais em sentido geral. Não queremos entrar em detalhes sobre este assunto, porque esta obra limita-se a tratar da filosofia e dos preceitos em geral. Mas podemos dizer-vos mais. Com o fim de dar-vos uma pequena ideia mais clara das relações desses planos aos mais familiares deles, os planos elementais têm a mesma relação com os planos da mentalidade e da vida mineral, vegetal, animal e hominal. Como as claves pretas do piano têm para com as claves brancas são suficientes para produzir a música, mas há certas escalas, melodias e harmonias em que as claves pretas têm a sua parte, em que a sua presença é necessária. Vamos recuperar aqui, amor. Vou trazer o papel para cá. Gente, não é fácil.
São necessárias, né? São necessários também como os elos de união da condição do espírito. São entidades, estados, entre os outros diversos planos, certas formas de desenvolvimento podendo ser atingidas nele. Este último resultado dando ao leitor que pode ler entre as linhas uma nova luz sobre o processo de evolução e uma nova chave da porta secreta dos lábios da vida entre um reino e outro. Os grandes reinos dos elementais são muito conhecidos por todos os ocultistas, e os escritos esotéricos estão cheios de menção deles. Os leitores de Zanoni, de Bulwer Lytton e outras obras semelhantes poderão reconhecer as entidades que habitam entre planos de vida. Passando do grande plano mental ao grande plano espiritual, o que poderemos dizer? Como poderemos explicar esses estados mais elevados do ente, da vida e da mente? As mentes ainda inábeis para compreender e entender as mais elevadas subdivisões do plano da mente combinado. A tarefa é impossível. Poderemos falar só nos termos mais gerais. Como pode a luz ser descrita a um homem nascido cego? Como explicar o açúcar a um homem que nunca comeu coisa doce? Ou a harmonia a um que nasceu surdo? Quando estava vendo uma aula da Lu, ela falou, né? Todos nós somos cegos. E aí está bem de acordo aqui. Porque a gente só enxerga por causa do sol, né? Sem o sol a gente não ia enxergar nada. De noite a gente só enxerga por conta das luzes que a gente produziu, né? Mas sem isso a gente não enxergaria nada. Totalmente cegos. Tudo que podemos dizer é que os 7 planos menores do grande plano espiritual, cada plano menor tendo suas 7 subdivisões, compreende os entes que possuem a vida, a mente e a forma acima da do homem atual, como a deste último é acima do verme terrestre, do mineral ou ainda de certas formas da energia ou matéria. A vida destes entes é tão transcendental para nós que ainda não podemos pensar nos detalhes dos mesmos. As suas mentes são tão transcendentes que para eles nós parecemos pensar um pouquinho, mas os nossos processos mentais lhe parecem simplesmente como um processo material. A matéria de que suas formas são compostas são dos planos mais elevados da matéria. Contudo, muitos disseram que eles estão presos na pura energia, que só poderá dizer de tais entes. Que se poderá dizer de tais entes? Nos 7 planos menores do grande plano espiritual, existem entes que podemos chamar anjos, arcanjos e semideuses. No plano menor, mais baixo, vivem estas grandes almas, que chamamos mestres e adeptos. Acima deles, fica a grande hierarquia das hostes angélicas, inconcebíveis ao homem, e acima destas ficam os que podem ser chamados sem reverência, os deuses. Tão elevado na escala da existência estão eles, pois que a sua existência inteligente e poder são semelhantes aos atribuídos pelas raças de homem às suas concepções da divindade. Estes entes estão ainda além dos mais elevados voos da imaginação humana, e o epíteto divino é o único que lhes é aplicável. Muitos desses entes, como também as hostes angélicas, tomam muito interesse nos negócios do universo, e têm uma parte importante neles. Estas invisíveis divindades e anjos protetores estendem a sua influência livre e poderosamente no processo de evolução e do progresso cósmico. A sua ocasional intervenção e assistência nos negócios humanos criou as muitas lendas, crenças, religiões e tradições da raça passada e presente. Eles muitas vezes impuseram ao mundo os seus conhecimentos e poderes conforme a lei do todo.
Mas ainda, mesmo os mais elevados destes entes adiantados existem simplesmente como criações da mente do todo, que são sujeitos aos processos cósmicos e às leis universais. Eles são ainda mortais, podemos chamá-los deuses comparados conosco, mas ainda são os irmãos mais velhos da raça, as almas mais avançadas que ultrapassam seus irmãos e que renunciaram ao êxtase da absorção pelo todo, com o fim de ajudar a raça na sua jornada para subir o caminho. Mas eles pertencem ao universo, estão sujeitos às suas condições, são mortais e o seu plano está abaixo do plano do Espírito Absoluto. Somente os mais avançados hermetistas são aptos para compreender os mais ocultos preceitos a respeito dos estados de existência e dos poderes manifestados nos planos espirituais. Os fenômenos são tão superiores aos dos planos mentais que uma confusão de ideias resultaria certamente se atentássemos em descrevê-los. Somente aqueles cujas mentes foram muito adestradas nas linhas da filosofia hermética por muitos anos, certamente que estes transportam consigo de outras encarnações o conhecimento adquirido previamente, podem compreender justamente o que é o significado pelo ensinamento sobre este plano espiritual. E muitos desses preceitos secretos são considerados pelos hermetistas como sendo sagrados, importantes e perigosos para a disseminação ao público em geral. Os estudantes inteligentes podem reconhecer que significamos com isso a ideia que a significação da palavra espírito, como é empregada pelos hermetistas, é semelhante ao poder vivente. Força animada, essência oculta, essência da vida e etc., que não deve ser confundido com um termo usual e comumente empregado em relação com os termos, isto é, religioso, eclesiástico, espiritual, etéreo, santo e etc. Aos ocultistas, a palavra espírito se emprega no sentido de o princípio animado, entendendo com isso a ideia de poder, energia vivente, força mística, etc. E os ocultistas sabem o que é conhecido por eles como poder espiritual. Pode ser empregado para o mal como para o bom fim, em concordância com o princípio de polaridade. Fato que foi reconhecido pela maioria das religiões nas suas concepções de Satã, Beelzebub, o diabo, Lúcifer, anjos caídos, etc. E assim os conhecimentos a respeito desses planos foram conservados no Santo dos Santos, na câmara secreta do templo de todas as fraternidades esotéricas e ordens ocultas. Viu? Harry Potter já dizia a letra: acessem a câmara secreta. Mas podemos dizer aqui que aquele que atingiu os poderes espirituais superiores e empregou-os mal tem um terrível destino para si na história, que é a vibração do pêndulo do ritmo, inevitavelmente lançá-lo no extremo mais baixo da existência material, de cujo ponto ele tem de fazer a sua caminhada de prisão espiritual, pelas muitas voltas no caminho, mas sempre com a tortura de ter sempre consigo uma ligeira memória das alturas de que caiu por causa das suas más ações. A lenda da queda dos anjos tem uma base nos fatos atuais, como sabem todos os ocultistas avançados. Os esforços para poderes egoístas no plano espiritual inevitavelmente traz como resultado no espírito egoísta a perda da sua balança espiritual e a queda do mesmo modo que foi elevada previamente. Mas ainda para tal alma é dada a oportunidade de volta e ela toma o caminho de volta, pagando a terrível penalidade de acordo com a lei invariável. Em conclusão, vamos agora lembrar-vos que relativamente, de acordo com ele, ao princípio de correspondência, que contém a verdade. O que está acima é como o que está embaixo. O que está embaixo é como o que está em cima.
Todos os 7 princípios herméticos estão em muitas operações, em todos os diversos planos físico, mental e espiritual. O princípio da substância mental aplica-se a todos os planos, porque tudo nasceu na mente do todo. O princípio de correspondência se manifesta em tudo, porque há uma correspondência, harmonia e correlação entre os diversos planos. O princípio de vibração se manifesta em todos os planos. Com efeito, a verdadeira diferença que faz os planos resulta na vibração, como explicamos. O princípio de polaridade manifesta-se em todos os planos, porque os extremos dos polos são aparentemente opostos e contraditórios. A princípio, o princípio de ritmo manifesta-se em todos os planos, o movimento dos fenômenos tendo seu fluxo e refluxo, a sua alta e baixa. O princípio de causa e efeito se manifesta em todos os planos, cada efeito tendo a sua causa e cada causa tendo seu efeito. O princípio de gênero manifesta-se em todos os planos, sendo a energia criadora sempre manifestada e operando pela linha dos aspectos masculino e feminino. O que está em cima é como que está embaixo, e o que está embaixo é como que está em cima. Este axioma hermético de centenários de anos compreende um dos grandes princípios dos fenômenos universais, como precedemos com as nossas considerações dos princípios permanentes. Vamos ter ainda mais claramente a verdade da natureza universal e este grande princípio de correspondência. Muito bom. Eu acho que esse capítulo, pra mim, ele fala bastante sobre o plano espiritual e exatamente a questão da correspondência, né? Do quanto isso precisa ser vivido aqui pra gente viver em outro lugar de uma melhor forma. Sim, se tu não sabe viver aqui, lá que tu não vai saber viver, né? Porque o que tá em cima é como o que tá embaixo, né? Então se tu viver a tua vida assim, lá em cima tu vai querer viver assim, sei lá, manipulando. Mas isso é um grau muito baixo da existência do plano lá de cima, né? Que é um plano de fraternidade. Nem chega, né? Nem chega. Por isso que o umbral existe, né? Por isso que o umbral ele é um plano psíquico da nossa consciência. Porque se tu vibra nas frequências do umbral, no umbral tu vai estar, né? Por isso que é importante a gente estar fazendo essa revisão, né? Do tipo de sentimento que a gente cultiva, do tipo de pensamento, né? Será que esse pensamento não persegue as pessoas? Que tipo de pensamento é esse, né? Será que colabora para a vida do ser humano? Né? Será que esse apego em relação à pessoa com que eu convivo, né? Esses ciúmes, essa raiva, esse ódio, será que isso é alinhado com um plano mais sutil, né? Que fala sobre ser um ambiente mais amoroso, ser um ambiente que as pessoas colaboram, né? Eu digo, é só a gente pensar um pouquinho, né? Será que se a gente parar e pensar, refletir, meditar, né, a gente está caminhando, né, na linha do meio ali entre o amor e a dor, ou a gente está indo mais pela dor, né? Então é interessante a gente ficar pensando nisso. E tem também a questão dos princípios, né? Da gente examinar ali os princípios e seguir eles, né? Para que a gente consiga alcançar uma vibração mais alta e acessar esses lugares. Total. Porque a correspondência é assim em cima como embaixo. Então, quanto mais a gente eleva os nossos pensamentos, os nossos princípios, né? Quanto mais a gente levanta a nossa régua nesse sentido de buscar as coisas do alto, né? As coisas que têm valor não só material, mas valor, né, pessoal ali, mais a gente consegue ir saindo de uma camada de vibração mais baixa, né? Sim, total. Eu particularmente, eu reconheço muito, assim, períodos da minha vida onde eu não tinha nenhum tipo de conhecimento relacionado a determinados assuntos e eu agia de uma forma, mesmo que inconsciente, numa vibração muito mais baixa. Todo mundo, ainda hoje, as pessoas olham para mim, pessoas que não me conhecem, né, de verdade, assim,
tenho uma percepção sobre mim de que eu sou uma pessoa muito calma, de que eu sou uma mulher muito tranquila, muito calma. E é totalmente o oposto. Eu tenho Marte em Áries, eu luto contra o meu lado bélico ali diariamente, principalmente no trânsito, entendeu? Assim, o trânsito ainda é um dos lugares onde eu com certeza baixo a minha vibração, assim, óbvio que tenho melhorado cada vez mais, assim, principalmente porque tenho uma filha, mas depois que Saturno e Netuno entrou em Áries, aconteceu um episódio esses dias que foi tão impulsivo, foi tão, sabe, a mulher abriu a porta do carro, eu tava passando, eu freiei, dei uma buzinadinha, tipo assim, meu Deus, vou arrancar a porta do teu carro, você não olha antes de abrir, sabe, assim? Aí ela me xingou, no que ela me xingou, a Lavínia estava no carro, e eu automaticamente respondi aquilo na raiva do meu Marte em Áries, entendeu? Então, assim, é algo que eu ainda luto com a minha própria natureza para que eu consiga me manter numa elevação mais alta, né? Mas nem sempre eu consigo. E as pessoas têm uma visão totalmente diferente de mim, de nossa, você é tão calminha, né? Você é tão zen. Aí eu falo, gente, de onde essas pessoas tiram isso? Mas enfim, eu acho que é isso, a gente lutando contra o nosso lado humano para conseguir acessar uma vibração mais alta e cada vez mais, mas é um processo, né? Agora, os seres de luz, os anjos, essa ordem angelical já passaram dessa fase faz tempo. Já passaram, né? E é interessante, né? Ver que todo mundo já passou por isso, né? Mesmo grandes seres também viveram seus caos, né? Porque o planeta Terra nunca foi fácil, né? É sempre o convite pro caos, né? Ainda mais o trânsito, né? Que as pessoas perdem a noção de tempo, né? Que eu vejo que as pessoas perdem totalmente a noção de tempo, querem aquela competitividade ao tempo todo, né? Para chegar primeiro, para ser o... E as pessoas estão muito no celular no trânsito. Também, Gente, eu fico chocada. Assim, sim, isso é ao ponto de ter mexe comigo, placa né? na Mexe. cidade, né? Tipo, a mensagem não vale a tua vida, né? Espere para responder a mensagem quando parar o carro. Tem vaca. Tem. Olha só, não sabia. Acreditando que as pessoas parou no semáforo. Aí, 30 segundos para ver o Reels, né? Dá tempo. O pessoal Tempo andando de de ver carro e um. mexendo. A moça esses dias, eu falei, Dá meu tempo Deus, de ver moça. um. E é uma loucura. Tem de 30 segundos. É. Falando sobre os anjos, que eu precisei atender o telefone, dei uma perdida assim, mas na hora que começou a falar me veio isso. A gente esquece, né, que a gente tem os anjos. Eu não sei vocês, mas para mim o assunto de anjo da guarda é uma coisa que tem desde muito cedo ali, a oraçãozinha do anjo da guarda e tal, mas em algum momento a gente se desconecta dessa energia angelical, que é uma energia divina também, e que está aqui para auxiliar a gente, para ajudar a gente no processo. Só que eles não podem interferir no livre-arbítrio, né? Então, eles não podem fazer algo por nós sem que a gente peça. Então, é muito importante, e eu acho interessantíssimo isso, porque aconteceu uma experiência comigo uma vez. Eu tenho um Júpiter em Câncer na casa 12, a casa da espiritualidade, do invisível, né? E aí, um dia, eu estava sozinha em casa, tudo fechado, assim, era noite, e eu estava conversando com Deus, com os meus anjos ali, com a espiritualidade, não estava entrando nenhum vento, assim, sabe? Nada de vento. Quando eu fechei a minha boca, que eu tinha falado alguma coisa, perguntado alguma coisa para os anjos e tal, aí uma folha que estava em cima da minha mesa, que inclusive era uma folha, eu ainda não trabalhava com astrologia, era uma folha que tinha uma parte do meu mapa escrito, voou assim, ó, mas ela saiu da minha mesa e ela caiu do outro lado, assim, da sala, né? Aí eu falei, nossa, tudo fechado, né? Não teve vento nenhum, né? Aí quando eu levantei, que eu peguei, eu chorei tanto, que era justamente uma parte que falava sobre, no meu silêncio, eu acessar anjos, santos, a energia sutil, né? E aí
até hoje eu ainda esqueço, não vou ser, né, de pedir, porque quando a gente pede auxílio, pede direcionamento, pede para os nossos anjos mostrarem um caminho, esse caminho, ele tende a aparecer com muita clareza, porque eles ficam muito felizes em ajudar a gente, sabe, nesse processo de evolução. Então, só por falar, assim, só para passar essa dica, conversem com os anjos de vocês. É uma baita dica. É uma boa dica, eu não tenho esse hábito mesmo. É uma coisa que eu acho que vai ser interessante, assim. Só no momento que... E são seres divinos, né? Deus coloca... E no conhecimento do Teta, nós temos 5 anjos que acompanham a gente. Um anjo que é o que acompanha a gente desde o momento do nascimento até a gente morrer, ou até a gente ter esse anjo, se eu não me engano, só existe a troca desse anjo se, por exemplo, a gente passar por uma experiência de quase morte, e aí pode ser que exista aí a substituição desse anjo, mas caso contrário, é um anjo que fica com a gente desde o momento do nascimento até a morte, e depois disso, outros anjos, que aí são seres de luz que vão acessando a gente ali durante o nosso processo, e que estão aí para auxiliar mesmo, para ajudar, e eles ficam muito ansiosos esperando o nosso pedido de ajuda, o nosso pedido de direcionamento, porque realmente é bem legal. Que massa. Será que os anjos poderiam, acho que ou não, os mentores também entrar nesse lugar? Acho que sim também, né? Sim, são seres de luz, né, que acompanham. Tanto que, ó, no Teta, a primeira vez que eu fui, nunca tinha acessado nada relacionado à intuição, a ver nada, né? E lá no curso, você já chega trocando com as pessoas, entendeu? Ela faz uma vez a técnica, mostra como fazer, né, o caminho ali para fazer, e aí você já troca com a pessoa que está lá com você. E aí tem uma técnica dentro do Theta Healing, que é a leitura de anjo da guarda, que é para você falar com o anjo da guarda da pessoa. Agora, imagina eu, com uma base de crenças totalmente católica, na hora que a mulher falou isso, eu falei, gente, que loucura desse povo. Tipo assim, eu não vou ver nada, não vou falar nada, nunca vi nada, né? Que viagem. E aí, eu fui a primeira a fazer. Aí você faz uma meditação ali, acessa, né? Fica em Theta e vai dando os comandos ali para você ver. E eu vi uma moça do lado da mulher, tipo assim, porque você vai olhando de baixo para cima, eu vi uma moça. Eu descrevi a moça para a mulher. E aí você vai perguntando, né, durante o coisa, você vai perguntando para o criador, no caso, aquilo que você quer saber, né, em relação ao anjo e tal. Então, perguntei ali o nome e tal, e aí a mulher falou, veio, não é que ela falou, eu não vi ela falando, me veio o nome, Júlia, sabe, assim. Aí você vai falando aquilo para a pessoa e no final você pergunta se fez sentido ou não. Sei que eu fiz todo o processo lá, vi uma moça morena e falei como que era. Aí eu falei, olha, o nome dela, o nome que me veio foi o nome Júlia. Aí eu falei, faz sentido? Aí ela falou assim, faz, mas no final eu te falo. Aí ela falou, ela quer me falar alguma coisa? E aí eu fui perguntando, aí veio a palavra amor, veio, tipo, vinham imagens ali, flashes de imagens, né? Como se fosse um filminho. E aí no final eu falei, e aí, fez sentido, né? Para você, uma loucura para mim. Aí ela falou assim, nossa, fez muito sentido, Maria Eduarda. Aí ela falou que ela tinha se separado há pouco tempo, acho que pouco mais de 1 ano, e que ela tinha feito amizade com uma moça, e essa moça foi a moça que levou ela para esse lado mais holístico, das terapias, enfim. E que essa moça tinha uma filha que faleceu com 23 anos, e o nome da filha dela era Júlia, e era exatamente como eu tinha descrevido a menina, entendeu? E que essa mulher, ela tentava, desde quando a filha faleceu, ficava tentando contato, então já tinha ido naquelas coisas de psicografia, de tudo que você possa imaginar para ter um contato com essa filha. E aí eu fiquei tão chocada, porque eu falei, olha, de alguma forma essa moça, ela desencarnou e fez parte do processo delas duas juntas, né? Uniu ali a mãe dela a essa senhora, e ela falou que foi uma mulher que ajudou muito ela no processo de separação. Então, foi um anjo da guarda que veio para ela, mas veio depois, né? Tipo assim, vai trocando esses anjos. Então, acho que
esses são realmente seres de luz que vão acessando a nossa energia, a nossa vibração em determinado ponto para auxiliar ali no nosso processo. Foi algo que me tocou muito, assim, que mexeu muito comigo. Muito bom. Eu terminei de ler essa semana, ontem, o segundo livro do Caminhos de um Aprendiz, que é quando a Lu relata as experiências do plano espiritual. E aí, esse era a Casa dos Mentores, esse segundo livro, que é a 13ª casa, 13º plano. E aí ela traz no final uma mensagem dos mentores que eu vou printar ali no Kindle e mandar para vocês no grupo. Mas fala justamente sobre isso, sobre essa questão do não interferir o livre-arbítrio, né, do que eles podem fazer por nós, o que não podem. Eu acho que conecta bem com isso que a gente está falando. Ai, galera, é isso. Hoje a gente vai fazer um capítulo só. Kevin tá falecido. Deitou ali no sofá, tá bem mal. Acho que a gente pegou, sei lá, uma gripe. Eu tive uma enxaqueca na não, na quarta-feira. E meu Jesus amado. E aí eu fui um pouquinho melhorando e aí ele foi ficando ruim. Daí a gente tá nesse um cuida do outro enquanto um fica doente. Peçam ajuda caminho. dos anjos. Pediremos. Exatamente. O livro é Caminhos de um Aprendiz? É, Tá, depois eu vou dar uma olhada. eu vou mandar. Eu até tirei um. Great. Eu mandei pra uma Dinda minha. Deixa eu ver aqui. Eu sei que um deles, o 2, inclusive, ele tá naquele Kindle. Como é que fala? Como, amor? 2 é a Casa dos Mentores, né? É, aquele Kindle ilimitado que tu paga pela Amazon R$20 e daí tu tem uns livros Entendi. aqui, Então são tá bom. impressões. Aí a Casa dos Mentores é o segundo, mas o primeiro vai contando das primeiras casas astrais. Então, primeira casa, segunda casa, ela vai indo visitando e vai narrando a experiência dela, como que é. E aí é bem legal porque daí a gente consegue entender, né? Porque eu vi que no Caibalion tipo, traz essa ideia dos planos. Eu não tô lendo o Pit Sofia, que nem o Kevin, mas eu acho que no Pit Sofia dá uma aprofundada nessa questão de plano, né, amor? Ou não? O caminho que Jesus fez para. Tá, mais o caminho que Jesus fez para ascensionar. Mas a Lu, ela acaba trazendo mais desses conhecimentos numa linguagem prática, né? Porque a linguagem hermética é sempre entende, mas fica assim, né? E aí eu vejo que ela já conseguiu, até pelos anos que se passaram, né? Acho que tudo está se abrindo muito mais com essa era de Aquário. Então, acho que é uma forma da gente entender esses planos, né? De uma forma mais simples, não tão hermética. Tá bom. Livro escrito por ela, isso? Aham. Escrito por ela. Vivenciada e escrita. Ela tá com 64 agora. Sim, mas é físico ou é PDF? Tem como compartilhar esse livro? Não, a gente só tem pelo Kindle. Não tem PDF, né, amor? A gente só lê ali no Kindle. E aí ela vivenciava, né? Dormia e fazia o desdobramento. E depois relatava e escrevia. Ela ficava escrevendo tudo. Daí ela levou uns anos para postar, para publicar. E esse também, ela levou, o da Casa dos Mentores foi quase 30 anos, assim, para ela, porque ela lançou agora com 60 e poucos, o primeiro foi com 30, então levou esse time, é tudo vivência dela, assim, é bem legal, vale a pena. Então tá, gente, muito grata por hoje, sempre muito bom estar com vocês, a gente tava fechado, dá até um ânimozinho aqui, já tô até um pouquinho melhor. Melhoras, fiquem bem. Obrigada, amigos, beijo. Tchau. Tchau.